Nós agora vamos falar de um produto não, de um bloco que está se criando aí, que é a União Europeia, aonde o Brasil sempre teve muito interesse de colocar produtos lá, e eles, obviamente, vão ter interesse de colocar produtos aqui. Especificamente na questão do arroz, Anderson. Eu agora de manhã estava ouvindo o Pazini, que é o deputado, falando sobre o problema do vinho, né? Que é um outro complicador, que é outro assunto, outra entrevista. Mas a questão do arroz especificamente, como é que vocês estão imaginando esse acordo para o setor arrozeiro? É um bom negócio entrarmos com esse produto, porque lá há alto subsídio dos governos e aqui não há. Como é que vocês estão entendendo esse assunto? Vamos lá. Como tu disseste, a matéria aqui, o assunto, ele é bastante denso. E o que eu sempre coloco, né, Fábio? A minha crítica não é ao governo especificamente na gestão atualmente no Brasil, sim aos governos federais como um todo, na medida em que, para que se tenha uma ideia, isso tem a ver com a tua pergunta, com a tua colocação, 18% do nosso PIB, ele é objeto de exportação pelo Brasil. Veja bem, o Brasil exporta cerca de, proporcionalmente, 18% daquilo que gera riqueza em PIB. Países do BRIC, para que a gente possa comparar, né, laranja com laranja, aqui para não comparar com realidades diversas, tem, em regra, essas peculiaridades, 30%, 35%, 40% do seu PIB vindo das exportações. Ou seja, nós exportamos muito mal. Nós temos um mercado ainda muito restrito, muito por incompetência, né, dos nossos governos, repito, historicamente, em fazer acordos bi- ou multilaterais. Isso é um introito dessa questão do Mercosul, desse acordo que tem sido tão propagado, e lá em 2017, 18, 19, quando me questionavam, eu falava sobre isso com o Alex essa semana, quando me questionavam sobre isso, eu dizia, olha, tem muito que avançar. E a minha resposta agora, ela é exatamente igual. Uma, porque nós temos que isso tem que passar por uma série de regramentos ainda, tem que ser publicado, tem que ser internalizado, tem que ser analisado, tem que ser aprovado, né, pelos países, aí, metade simples, né, a metade mais um ali dos países da União Europeia, que tem no mínimo 65% da população, e, em contrapartida, ele não pode ter o óbice de 4 países com 35% da população. Ainda existe é bastante denso, né? Depois dessa assinatura inicial, é muito denso. Mas, Belori, uma coisa interessante, né? A gente acha que é um negócio longo, mas se é uma coisa que vai conquistando paulativamente a positividade desse assunto, paralelamente com isso, entidades, empresários, setores, inclusive governos, têm que também ir se preparando para ver se isso aí der certo, o que faremos, né? E a tua colocação, né, Fábio, de maneira improvisada aqui, ela tem a ver muito com estratégias, né, de avanço em pautas, né? Com a pauta, ela geralmente começa inviável, impensável, impossível de ser avançada, e com o trabalho, a medida de convencimento, que eu acabaste de dizer, nas suas mais diversas espécies e formas, essa pauta, que inicialmente pode ser inviável, ela vai se tornando aceitável até que passa. E é isso. O que nós temos que fazer a partir de agora? Eu vou chegar na questão do arroz, tá? E é justamente o que eu não vejo, né, tão cedo algum resultado positivo para o arroz, salvo se nós conseguirmos trabalhar como setor, como governo, uma pauta positiva para o agronegócio como um todo, para que o agronegócio, de fato, a partir deste avanço legal no acordo do Mercosul, ele possa, com o passar dos anos, ganhar terreno, ganhar espaço nas suas mais diversas situações. O arroz, né, muito embora a Europa seja um dos principais parceiros como um bloco, nós estamos falando de 718 milhões de pessoas entre Mercosul e Europa, né? Então, assim, é um nicho muito grande de mercado. Então, assim, nós temos na União Europeia um grande mercado consumidor. Pois é, quem é que fornece arroz para a União Europeia? Por curiosidade, não sei se tem algum país ou países que fornecem produto de qualidade como o nosso. Olha, talvez os Estados Unidos um pouco, porque, e aí tu falaste, né, talvez nós tenhamos no Rio Grande do Sul, em termos de qualidade, um arroz que, se não ele está entre os 3 melhores em termos de qualidade, de respeito às regras ambientais, de respeito às regras trabalhistas do mundo. Então nós temos ali condição, e o acordo prevê 60 mil toneladas de exportação, nós temos condição sim de, com o tempo, com o trabalho que já está sendo feito há muito tempo por Farsul, por Federarroz, né, de mostrar que, né, todo o trabalho que é feito
né, pelo produtor rural do Pampa Gaúcho. E não é só, né, Fábio, acho que é só uma pequena provocação, não é só no arroz, né? Nós temos diversos produtos de extrema qualidade e que merecem mercados com mais preço agregado aí para o produtor, né, como é o próprio da carne, como são os espumantes, como são os azeites e assim por diante. Belori, eu tive no Panamá em fevereiro, até não sei se eu já falei para ti isso ou não, mas eu fui para o supermercado para ver onde é que estavam os nossos produtos lá, se estava o nosso produto. Não vi vinho, não vi arroz, não vi óleo de soja, não vi produtos. Falei com o embaixador brasileiro lá algumas vezes durante a semana que eu estive lá, e ele me disse que estaria com vontade, estaria disponível para ajudar o mercado brasileiro a se constituir naquela região do Panamá, porque ali atende toda a América Central. Me pediu vinho, pediu arroz, pediu móveis, algumas coisas que eles não têm lá, que poderia o Brasil engrossar o caldo lá, para poder fazer frente ao arroz que eu vi lá americano e arroz, se não me engano, chinês lá. Ou asiático, alguma coisa assim, acho que é. Mas eu quero te perguntar o seguinte: quando há esses acordos entre países e entre blocos, sempre tem no meio desses grupos aqueles de altíssimo interesse. Dizer o seguinte: eu quero o cara que tem mais poder junto ao governo federal, vamos botar, tem interesse de exportar para a Europa, por exemplo, carne. Independente da contrapartida que o nosso Brasil deverá aceitar. Geralmente acontece isso. A pressão de um determinado grupo, ou caminho, ou setor tem interesse, consegue pressionar para fazer acordos. Em contrapartida, nós temos a vinda de produtos de lá para cá, que poderão afetar alguns setores nossos. Esse cuidado também, eu acho que é importante do Brasil ver, mas não no caso do arroz. Eu vejo o arroz para a União Europeia, ele só, assim, visualizando a produção europeia, eu acho que nós não temos nada a perder, nós temos só a ganhar nesse bloco inicial, assim, porque eles não são produtores de um produto que nós temos muito. Eu fico pensando no vinho, por exemplo, né? O vinho português, tu vai no supermercado de Portugal, compra por R$10 um vinho de excelente qualidade. Eu fico, essa turma vai querer encharcar o mercado brasileiro de vinho, em contrapartida o arroz, daqui a pouco pode ter uma janelinha aberta aí, tu não acha? Tu me deixas numa posição muito desconfortável, né? Positivamente, né, Fábio? Porque assim, eu sou representante aqui da Federal Arroz, é inexorável, né? É indivisível da minha persona essa questão. Muito embora, eu sou muito maior que isso, eu sou um cidadão, eu sou um advogado, eu sou um brasileiro, eu sou um gaúcho e assim por diante. E sim, Fábio, inúmeros setores, talvez, com o passar e desdobramento desse acordo, por isso que muitos países da Europa têm interesse, sim, em fazer o acordo, muitos setores, sim, enxergam nesse acordo um grande público, um grande mercado consumidor também, como o Mercosul, e que tem, sim, né, no seu 1-2% de populações, a população de alto poder aquisitivo. O 1%, 2% do Brasil, Argentina e Uruguai, eles têm um poder aquisitivo muito maior que a grande imensa maioria dos europeus. Então, e é esse público que poderá consumir muitas vezes produtos de extrema qualidade, entre outros, da Europa. Então, a Europa também tem interesse nisso. E sim, meu caro Fábio, eu sou advogado de vinícola aqui no estado, e sim, as vinícolas têm problema, não só com o vinho, né, do Mercosul, da Europa, mas também com o do Mercosul, uma dificuldade de competição enorme, até que a gente vai no mercado e o vinho do Rio Grande do Sul, que de extrema qualidade, espumantes gaúchos, 30% a 40% em preço médio, muitas vezes mais altos, né, que vinhos espumantes vindo da Argentina e do Uruguai, de uma qualidade muitas vezes duvidosa. Então, é muito difícil para alguns setores competir. Então, me preocupa isso. Como representante federal, sim, muito bem, muito bom. Porém, talvez como um todo, né, a gente precisa avaliar, e é isso que é difícil, né, Fábio? O governo precisa avaliar constantemente formas de compensação para ver como é que essas abóboras, essas melancias vão se ajeitar nessa grande carroça que é o Brasil. Eu fico curioso, assim, quando o negócio vem assim, tão embaladinho. O que tem por trás disso, né? O que o Brasil quer com a União Europeia? Porque eles não vão só comprar, eles vão querer vender. Um acordo comercial é compra e vende, não é só comprar. O que eles vão querer trazer para nós? Tecnologia da Alemanha de energia solar, baterias, carros fabricados na França.
entende? Mas e o que nós vamos entregar para eles? É um negócio interessante ver esse jogo de xadrez, né? E aí, veja bem, eu sei muito, e talvez a minha melhor e maior qualidade seja saber o meu tamanho, que é muito pequeno, e a minha ignorância, que é absurdamente grande. Né? Então, o que eu entendo? Um pouco do fim da América do Sul aqui, um pouco do fim desse canto de Brasil aqui, que é o Rio Grande do Sul, da zona sul que eu trabalho, da região do Pampa. Agora, sim, o Brasil é muito maior. E a nossa indústria, que já representou 10% do PIB nacional, aliás, representou já 40%, hoje já representa 10%. Uma indústria que tem dificuldade de competição, de competitividade, de produtividade. Então, essa indústria brasileira sucateada, que não recebe apoio, de alto custo, né, ela vai conseguir muitas vezes competir com uma indústria europeia, que muito embora enfrente dificuldades, ela é muito mais produtiva que a nossa. Então, são realmente, eu imagino, tá? E a gente tem que ter cuidado com essa falta de senso crítico em relação a algumas coisas. Vamos ter cuidado que, sim, para alguns setores pode ser muito bom, mas para outros pode ser muito ruim. E tem um exemplo aqui do Mercosul, né? Quantos anos, e tu falaste ano passado, quantos anos o arroz brasileiro, o arroz gaúcho, os nossos produtores sofreram com essa importação desmedida do Uruguai e da Argentina, que quebrou muita gente. Muitas famílias foram dizimadas, histórias de propriedades de distância de 30, 60, 80 anos, que acabaram em decorrência dessa falta de critério, essa falta de cuidado do governo brasileiro na importação de arroz. A lavoura de trigo foi isso. A lavoura de trigo brasileira acabou por causa da Argentina. Mas não por causa dos argentinos. É que os argentinos exportavam trigo e compravam carro. Para os caras lá de São Paulo, de Minas, foi um baita negócio. Para nós do Rio Grande do Sul foi um péssimo. A questão do leite, olha o leite, a dificuldade que vem enfrentando nos últimos anos. Né? A boa do leite é outra coisa também pavorosa. Eu fico com medo, assim, sabe? Fico com medo. Mas assim, pelo menos no setor do arroz, eu acho que nós aqui, que estamos deitados aqui em cima da lavoura de arroz, eu acho que vai ser um bom sinal. Tomara que acorde. E eu gostaria depois, mais adiante, então, a gente falar um pouquinho sobre outros produtos também, que vocês, como tu disseste, né? Tu interage com outros setores, né, Velori? Conhecer um pouquinho mais como isso vai impactando, como vai se preparando. Porque a questão tudo é a seguinte, né? A legislação nossa, tributação nossa, tudo isso leva anos, muitas vezes, para ser trocada, né? Porque tu tem que ir preparando para o Brasil ser um exportador de determinado produto que até hoje não exporta, que é o caso do vinho. Nós somos, eu acho que, significantes a exportação de vinho. Então, para te exportar vinho, tu vai ter que ter uma cadeia de produção, de embalagem, de vidro, para poder chegar lá. Então, mas eu acho que tem que estar com olho, né? Tem que estar de olho nesse grande mercado da União Europeia aí. E isso é um grande investimento, né? Qualquer mudança de percepção de setor, ele precisa de muito tempo, muito investimento, não só na parte, dentro da porteira, né? Dentro da fábrica, mas também para a rua, para o consumidor possa entender. E o vinho é um baita exemplo, né? Eu não sou tão novo assim, e tu também eu sei que não é tão guri, era a nossa época, olha o que era o vinho gaúcho, era o vinho de garrafão que a gente tomava, ou que meus pais tomavam na época. Sim. Hoje, nos últimos 20 anos, olha a diferença, olha o crescimento exponencial de visibilidade que o nosso vinho ganhou graças a muito investimento. Agora, até que a gente consiga, de fato, vislumbrar uma percepção geral da população em relação a isso, e que agregue, que possa pagar por esse valor agregado, demora muito tempo, né? E um problema muito sério que nós temos, não posso deixar de destacar nunca, é o custo do Brasil. O nosso custo do Brasil ele é enorme, nós estamos aqui no fim do fundo do Brasil, repito, e aí com uma dificuldade logística enorme, não só para o Brasil como um todo. E então, assim, demoraremos ainda, tenho certeza disso, muito tempo para que a gente possa colocar, e o meu sonho, Fábio, o sonho é que a gente possa andar na Europa, que a gente possa passar pela Austrália, pelo sul dos Estados Unidos e ver marca no azeite, no vinho, no espumante, na nossa carne, no nosso arroz, Pampa Gaúcho, porque sim, e Camaquã está no Pampa Gaúcho, produtos de qualidade, que isso seja um sinônimo daquilo que a gente merece, e isso, tomara que a gente consiga ainda ver nesses próximos 20, 30 anos. Exatamente. Anderson Belori, diretor jurídico da Federa Arroz, muito obrigado pelo carinho, sempre a tua atenção para nós é importante. E notícias boas aqui, né? Nossa lavoura, nosso clima, cara, tá bom pra caramba. Nossos pezinhos de arroz estão crescendo, a soja também está começando a aparecer. Vamos torcer os dedos para que esse ano seja maravilhoso aí, viu? Lavoura é que nem Campeonato Brasileiro, né? São 38 rodadas, então a gente está recém na quinta, sexta rodada, tem muito jogo pela frente, mas até agora, dentro do possível, relativamente bem. Sabe que é sempre um desafio, né, Fábio? Te agradecer pela oportunidade de estar conversando, meio de improviso hoje aqui, meio de última hora. Não, mas é ótimo. Mas te agradeço,
carinho muito grande que a gente sempre recebe de vocês, e deixar um abraço, como deixa de ser, né, para o Celso, para o Gross, para o Vozear, que são diretores aí de Camaquã, da Federa Arroz, que são sempre muito ativos. Tá? Muito obrigado, aqui. Muito obrigado, Anderson. Um abraço para você aí.